Olá a todos, tudo bom com vocês? Graças ao bom Deus, maravilha! Eu, pastor Nelson Beraldo, vou trazer uma mensagem abençoada para você sobre a graça de Deus e creio que Jesus vai iluminar muito o seu coração. No finalzinho eu vou fazer 3 orações por vocês, pela sua família, por você, cura e pela sua vida financeira. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ajude a gente a crescer, compartilhe, dê o seu like e coloque nas suas redes sociais, envie para pessoas que pararam de congregar, que estão desanimadas, abatidas, tristes, passando por problema financeiro, vários tipos de problemas. Fala para elas que Jesus continua amando elas, tá bom? Que elas não são desviadas nem desigrejadas. Simplesmente elas não entenderam Cristo. Talvez elas focaram muito no homem, no pregador que estava ali sobre a plataforma, sobre o púlpito, viram, como eu posso dizer a vocês, algum vexame onde elas estavam congregando, algo decepcionou ela onde elas estavam e se frustraram. Isso é normal no ser humano, a frustração, mas sempre com Cristo. Diz que Jesus não vai abandonar eles por causa disso. Isso chama-se fraqueza humana. Eu tenho, você tem, nós temos. A Bíblia diz, cuidado daquele que está de pé para que não caia. Veja se a sua fé é verdadeira, tá bom? Então todos nós cristãos passamos por esse tipo de momento. Se frustramos com pessoas, tá bom? Mas eu quero trazer uma mensagem sobre graça para você. E que Deus vai abençoar muito, tá bom? A sua vida. Olha, estamos acabando o ano. Em nome de Jesus, faltam alguns dias só para entrarmos no ano 2026. Muitas coisas vão acontecer no ano 2026. Muitas e muitas e muitas. A maioria não será boa para o pessoal que não tem Cristo, mas as pessoas que têm Cristo será boa, muito boa. Qual, pastor? Jesus vem vindo. Quando? Um dia ele vem. Não é verdade? A pessoa que marcar data, hora, segundo, ele é um falso profeta, tá bom? Jesus disse aos seus discípulos que nem ele, nem os anjos, nem os demônios, ninguém sabe o dia que ele vem. Só cabe ao Pai que está no céu. Será um presente para Jesus, uma surpresa. Tá, meu filho? Vai, busca a tua igreja, são pessoas, né? Busca lá os seus filhos, os nossos filhos, para que venham morar conosco para todo sempre. E aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados, como diz a Bíblia, e vão estar todos juntos. Você vai conhecer Abraão, Isaac, Jacó, Noé, Abraão, vai conhecer todo mundo, seus familiares que você não conheceu, que estão em Cristo. Iremos conhecer. São todos jovens, tá? Vamos supor, o seu avô, ele partiu daquele jeito bem velhinho. Você sabe que no mundo espiritual não tem gente velha. Ele será jovem. Você foi meu tataravô? Sim, eu pensava que você era de bengala, cadeira de roda. Não, é todos jovens, são espíritos. O espírito do homem é imortal. Vamos lá, gente. A graça que não depende de obras. A graça de Deus não começa quando o homem decide mudar. Olha, já vou decidir mudar, eu vou me esforçar. Ninguém consegue mudar pelos esforços. Ninguém consegue. Presta atenção, a graça de Deus não começa quando o homem decide mudar. Você tem que mudar, irmão. Você tem que mudar, você tem que parar com isso. Faça isso, faça aquilo, faça aí, é lei. Ela começa quando Deus decide amar. A graça de Deus começa quando Deus decide amar. Já eu entro nos versículos, tá bom? Se a salvação dependesse de obras, vou dar cesta básica, ser bonzinho, vou dar todo o meu dinheiro, vou fazer caridade, não fumo, não bebo, não me prostituo, não falo palavrão, não ando com gentalha, nada disso. Olhe, presta atenção. Dependente de obras, então você sabe que Jesus precisa ter morrido no nosso lugar, tá? Ela seria um pagamento. Mas a Bíblia é clara. Se é graça, não é obra. E se é obra, não é graça. Não existe mistura, viu? Não pode misturar. Pastor, mas a Bíblia diz que as obras sem fé está morta.
Olha, eu convido a você a ler todo esse capítulo para você entender. Tem que fazer obra, obra, obra não para, irmão, não passa a bola para ninguém. Coitado desse pregador, vai tudo queimar no mármore do inferno. Só obra, obra, não para. Por vezes não tem casamento, são divorciados, são frustrados, são bravos, irados, desconta nos outros. Deixa eu contar uma coisa para você. Você já notou que quando as coisas dão errado para uma pessoa, ela procura alguém para bater nela, xingar, humilhar e pisar em cima? Sai perto de mim! Já viu isso? O rei Asa fez assim com os profetas. Quando o profeta o repreendeu, a Bíblia diz que as coisas não estavam muito boas para o rei Asa. A Bíblia diz que ele perseguiu os profetas. Olha que interessante. E maltratou muito dos povos. Ele maltratou, ele humilhou, ele pisou, xingou. Ele mandou exilar as pessoas. Então, quando as pessoas não vão bem, ela procura alguém por perto para descarregar toda a ira dela. Eu conheço os pregadores assim, que estão até na televisão, tive contato com eles há anos. Eles descontam nos pastores, nos obreiros. Agora eu vou colocar o culto, você vai ter que vir todo dia, irmão. Sai daqui, expulsa do escritório, sai daqui, irmão. Sai daqui da minha frente. Porque você está na obra ainda, você não tem chamado. As coisas não vai bem para ele no ministério, perdeu o povo, perdeu a igreja, perdeu o dizimista, perdeu o ofertante, perdeu família, a mulher traiu, e quem que ele faz? Que nem o rei Asa. O rei Asa diz que espancou muito do povo. Ele começa a espancar as pessoas, porque é legalista, vive só debaixo da lei de Moisés, as que ficam o dia inteiro no púlpito, o dia inteiro orando, e nada acontece na vida dele, porque é repetições, e marca 90 minutos com Deus, 80 minutos com Deus, 120, é jejum, é vigília, é campanha, marca para o povo em sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo, e ele olha aquele povico lá, já fica bravo, já manda WhatsApp no grupo dos pastores, cadê o povo, cadê isso, cadê aquilo? Pô, negócio desse, sai daí, você está debaixo de maldição, é legalismo. Você está debaixo dos 10 mandamentos, 613 ordens. Por isso que você aí não tem paz. Toda hora chama você, vem aqui, olha, é culto especial, você nunca pode estar com a sua família, você nunca pode viajar, nunca pode descansar, nunca pode ir num sítio, é igreja. Não, meu irmão, isso aí é obras mortas de homens. Olha a graça como funciona aqui, é bom trabalhar no templo. Uns são obreiros, outros diáconos, outros presbíteros, outros são chamados pastores, mestres, bispos, né? Outros são missionários. É lindo esse chamado, nunca deixa desse chamado, tá bom? Não deixa. Mas não é dessa maneira. Vê se os discípulos ficavam 24 horas. O próprio Jesus dormia no barquinho, estava descansando. Jesus chamou os discípulos para descansar, está na Bíblia. Só chamou, vem cá, vamos descansar um pouco. Enquanto está descansando, ele ministrava um pouquinho no coração dos discípulos. Tem que ter o descanso também. Não é só papum. Isso é arrecadação de dinheiro. Não. Nós temos que o quê? Ganhar pessoas a Cristo. Para de falar ganhar almas, irmãos. É pessoa para Jesus, tá bom? Cristo. Vamos lá. Ganhar almas. Cuidado com isso, irmãos. Já vi muita gente se frustrar com essas coisas aí. São pessoas, tá bom? Pessoas. Olha o que diz aqui em Romanos 11:6. E se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Por quê, pastor? Vamos lá que eu vou te explicar. A cruz não foi um prêmio para quem acertou. Foi um resgate para quem estava perdido. Eu e você e muitos que estão aí fora ainda. Deus não nos salvou porque fizemos algo certo, mas porque Ele é bom. Sabe por que Deus nos salvou? Deixa eu falar algo lindo para você. Fui salvo ontem, sou salvo hoje, serei salvo amanhã. Eu gosto muito de falar isso. Fui perdoado ontem o dia inteiro, sou perdoado hoje o dia inteiro, serei perdoado amanhã o dia inteiro. Deus, Ele não vê as minhas ações, o meu agir. Deus não pode ver mais as minhas falhas. Se Ele vê, eu estou consumido, eu serei destruído. Ele não vê mais porque sou lavado no sangue de Jesus. Querendo ou não, o crente peca todo dia igual o pessoal do mundo, tá bom? Tá? Por isso você tem que ter essa confiança, essa consciência. Eu errei, falhei e pequei.
mas o sangue de Jesus é sobre mim. Sou justiça de Deus em Cristo. Não que eu quero pecar de propósito, eu vou pecar mesmo, porque eu sei que estarei perdoado. Eu vou fazer errado mesmo, porque eu sei que estarei perdoado. Não! Por que nós não pecamos, diz a Bíblia? Diante de Deus mais? Porque Ele nos amou primeiro. Então, quando você sabe que alguém te ama, você não trai Ele. É diferente da lei. A Bíblia diz que a força de todo pecado é a lei. Por isso que as pessoas que eu acabei de falar aqui, o pregador está 24 horas no altar, mas a mulher está traindo ele trai a mulher, ele espanca, ele bate, tudo isso é pecado, tá bom? Humilha o seu próximo, a Bíblia diz que tem que amar, ele humilha, expulsa do ministério, faz distrato, tanta coisa, exclui, vai embora daqui, Deus envia 7. Estou falando para você, viu? Isso aí é lei. É maldito, é maldição. Só vive gente doente, nunca ninguém é curado, ninguém prospera nesse lugar. Só tem briga, confusão, discórdia. Você vê o povo envelhecendo, apodrecendo com um farrapo de roupa. Você não vê gente jovem, nada novo. Você vê uns capos velhos, sério, os mesmos, a mesma música. O que está no altar nunca deixa os novos que estão chegando cantar, tocar. Não é assim? É triste isso por causa da lei. A graça é diferente. Ela é voluntária. A graça é generosa. A pessoa toca porque ela é generosa. Ela canta porque ela é generosa. Ela ajuda com os dias das ofertas porque ela é generosa. Ela evangeliza porque ela é generosa. Viu só? Por que ela vai ao culto ouvir a mensagem? Porque ela é generosa. Ela deseja ouvir a graça. Não lei. Tem que fazer mesmo, porque o diabo, porque isso, porque aquilo, tá errado na sua vida. Vê se não tem nada errado na sua vida, irmão. Você não vê se não tem pecado escondido. Isso é coisa do diabo falando com você, cara. Tá bom? Você não tá mais debaixo da lei, de condenação. Você hoje está na graça. Romanos 5,8, muito conhecido. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós o quê? Pecadores, que eu acabei falando, não vou estar pecando. Eu nunca mandei ninguém pecar, porque o salário do pecado destrói o homem, é a morte. O pecado só vai destruir você, não vai destruir o outro, é você. Você que será destruído por amargura, por tristeza, por depressão, por culpa, por condenação, por medo. Viu como destrói você? Você envelhece, você apodrece, seu coração se torna amargo, azedo, não confia em ninguém, não fala com ninguém. Tudo que você faz é por esforço para tentar alcançar algo de Deus, um perdão forçado diante de Deus. Não, meu irmão. Vou repetir esse versículo para você. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aqui em Romanos 5,8, revela o tempo do amor de Deus. Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Cristo morreu por nós quando ainda nós éramos pecadores. Isso significa que a salvação não nasce do arrependimento humano. Calma que eu vou falar de arrependimento, calma aí. Mas da iniciativa divina. O arrependimento é resposta. O arrependimento é resposta. Não é moeda de troca, barganha. Deixa eu falar para você. Essa palavra arrependimento significa metanoia. Está no grego. Significa mudança de mente. Você tem que mudar a sua mente. Pedro diz, arrependei-vos e crede no Evangelho, para que haja refrigério em vossas almas, para que você tenha refrigério, porque o pecado vai consumir vocês. Então o que é arrependimento? Mudança de mente. O que é pecado? Errar o alvo. O que é converter? Virar, retornar e voltar. É tudo palavra grega, mas temos que usar a língua portuguesa, né? Tá bom? Retorno, voltar, tá? Fazer uma curva de volta, voltar para o alvo. Não é interessante, né? Quando usa, mas é para dar um ênfase maior na mensagem, deixar ela mais gostosa, mais bonita, abrir a mente das pessoas. Então, o arrependimento, uma vez eu fui num lugar, tinha 500 obreiras na porta da igreja, eu ouvi ela falar pro povo, tem que ter arrependimento, irmã.
Tem que ter arrependimento. Se não tiver arrependimento, você não é salva. Se não tiver arrependimento, você não tem bênção. Tem que ter, elas eram as maiores pecadores que estavam na porta, você sabe disso, tá bom? Tem que ter arrependimento, viu, irmão? Viu a mensagem lá? Arrependimento. O povo não tem arrependimento, olha lá. Um pastor chamou a igreja inteira para ter arrependimento. Assim que saíram pela porta da igreja, começou o pecado, tudo de novo. Arrependimento é mudança de mente, mudar a sua mente, os seus pensamentos, mudar para Cristo, mente de Cristo. Então significa que se eu faço isso, eu não faço mais, houve um arrependimento, uma mudança de mente. Vamos supor, eu tomava 1 litro de vinho por dia, eu não quis mais tomar aquilo, porque a minha mente mudou. Cada semana eu tinha uma mulher, eu não quis mais, porque a minha mente mudou, houve um arrependimento, uma mudança de mente. Aí eu era da noite, da balada, não quis mais saber disso, porque ninguém me forçou, porque houve um arrependimento. Lá no meu interior, lá na minha alma, no meu consciente, houve uma mudança, não quero, porque eu descobri aqui que alguém morreu no meu lugar, por amor de mim. Eu sendo pecador e ele não tendo pecado algum, morreu no meu lugar, gente. Então isso significa que a salvação não nasce do arrependimento. A salvação não nasce de arrependimento humano, mas da iniciativa divina. Arrependimento é resposta, tá? Não moeda de troca. Muitos vivem cansados espiritualmente, porque estão tentando manter Deus satisfeito. Está satisfeito comigo, Senhor? Estão cansados, irmão. Estão tentando manter Deus satisfeito. Mas a cruz não foi um acordo temporário, foi uma obra eterna. Tetelestai, está consumado. Quem vive pela graça descansa. Quem vive por obras vive com medo, medo de morrer. Eu peço perdão, irmão. Você sabia que teve uma mulher de um pastor, muito famoso aí da TV? A mãe dele teve um treco assim no hospital, e a mãe dele é convertida há mais de 40 anos. Foi a mãe dele que levou ele para Cristo. Mãe, peça perdão agora, para a senhora não morrer, não ir para o inferno. Pode um negócio desse. A mulher já tinha até virado, ela não morreu não, só passou mal ali. Mãe, peça perdão. Peça perdão agora, mãe. Peça perdão a todos os pecados para você ir para o inferno. Ela já estava salva há mais de 40 anos atrás. Aonde esse pregador rolou? Todo o povo dele é doente, é doido. Tem medo de morrer, tem medo de Jesus vir, ameaça cada coisa. Tá, até antes da morte, lá no hospital, a mãe em coma. Peça perdão, mãe. Se a senhora partir, mãe, a senhora crê na salvação já? Não, a mulher nem ouvia mais, faz pouco tempo isso aí. Pode um negócio desse? Ela estava salva mais, ela levou toda a casa dela a Cristo, ela já estava salva, mas tem que pedir perdão, porque se tiver um só escondido, perdeu a salvação. Você nunca vai achar na Bíblia que um crente perdeu a salvação, não tem, tá? Então Pedro perdeu a salvação. Por Pedro, ele não negou Jesus 3 vezes? Nossa, é verdade. Então o Tomé está no inferno, porque a Bíblia diz que ele não acreditava em Jesus. E Judas? Judas se enforcou. Você viu a restauração de Pedro lá em João, último capítulo? Tu me amas, Pedroca? Tomé, toca aqui, filho. Toca aqui. Agora você crê porque tocou em mim? Viu? Não, pastor, mas lá em Hebreus diz que uma vez iluminado, conhecendo a graça, se desviar para nada mais serve. Então por que você pede perdão? Por que os pastores dizem reconciliar? Vai reconciliar com Deus, irmão. Se diz que perdeu o perdão, se perdeu a salvação, então por que pede para reconciliar? Ali, irmão, foi escrito aos hebreus, porque estavam entrando no meio deles os agnósticos, os falsos judeus que odiavam a Cristo, diziam que tem que voltar para a lei de Moisés, sacrifício, fazer circuncisão no pênis, no caso do homem, tinha que matar animais, voltar de novo lá no templo, no santo do santo, colocar a mão não, só via a arca de longe, porque só o sumo sacerdote que entrava, é que eles perderam o povo lá, essa é a verdade. Tá bom? É por isso que ele escreve aqui, não, vem cá, então para nada, se estão fazendo Cristo de vitupério, então já era isso. Porque estavam ali misturando a cabeça daquelas pessoas. Ali não se trata de perder a salvação, tá? Que você uma vez conheceu Cristo, qualquer coisa que você fez, perdeu a salvação. Não, irmãos.
Pastor, e adultério? Adultério você conversa com Deus o que você fez de erro. É assim que funciona. A prostituição é a mesma coisa, fala com Deus. No que você caiu, você fala com Deus. É assim que funciona, tá? É filho, somos filhos. E Deus sabe que você está errado. O diabo não vai matar você, porque você é filho. É um filho que fez arte. Às vezes você não deixa o seu filho na casa, não faz arte, tá? Você vai espancar ele, punir ele, dar choque nele. Não, você vai falar sério com ele, faz a verdade, eu errei. Não faz mais isso que o pai não quer. Nós falamos isso, tá bom? Então cuidado quando você lê Hebreus ali, pode ter muitas mensagens sobre essa em Hebreus, que falam, não é negócio de perder a salvação, não tem nada a ver com perder a salvação. Quem fala isso são os legalistas, aqueles que são duros, bravos, para colocar medo em você, prender você dentro da gaiola evangélica. Esses aí sim, eles falam, eles são os primeiros que quando falam isso, porque não são salvos, tá? Eles têm medo da morte. Olha aqui em Tito 2,11. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Tito 2,11. Declara que a graça se manifestou trazendo salvação. A graça, não a lei. A lei não podia salvar ninguém. A lei ela era perfeita para quem cumprisse tudo. Mas ninguém cumpriu, Deus teve que enviar um Salvador. Um só que cumpriu tudo, levou a Bíblia diz que a maldição da lei. A lei trazia maldição para quem não cumprisse. Maldito no campo, maldito na cidade, maldito no entrar, maldito ao sair. Você será por cauda, nunca será por cabeça. A sua terra será de bronze, o céu será de ferro. Vão roubar o burro diante de ti, não terá resgate. A sua mulher e os seus filhos serão roubados diante de você. Viu? Isso é a maldição da lei, tá bom? São 10 mandamentos, 613 ordens que você tem que cumprir aí. Por isso que você nunca vai para frente, tudo amaldiçoado, lascado. Nossa, pastor, não sai da igreja, dá tudo errado. Você está debaixo da lei, o ministério de lei. Fica aqui conosco, ou vai ouvindo, tem toda mensagem aqui, irmão, de graça. Eu tenho 2 canais, 2. Um é só pregação, tá bom? Mas vamos lá, esse aqui também eu estou fazendo assim. Vamos lá, gente. Ó, não apenas aos fortes. Deixa eu só repetir. Então, declara que a graça se manifestou trazendo salvação a todos. Não apenas aos fortes. Não apenas aos religiosos, mas aos feridos, aos culpados, aos cansados, tá? Até aos que acham que não merecem nada, não mereçam ser salvos. Há muito tempo atrás eu era auxiliar na época, tá? Eu estou com 31 anos agora e completou pregando a palavra. Hoje em dia fala job, né? Mas era mulher de programa, prostitutas. Eu estava assim na porta do templo. Elas vieram conversar comigo, olha pastor, chamava de pastor, mas eu era auxiliar na época. Eu ouço muitas suas mensagens, antes não tinha porta de vidro, não tinha nada não. Era o templo e quem quiser ouvia lá na rua. E o senhor sabe, nós estamos sempre à rua aqui, nós fazemos programas assim. Elas eram do ministério, né, muito tradicional, da Assembleia na época. E infelizmente nós pecamos, erramos, estamos nesta vida. E quando nós voltamos para a nossa igreja, o nosso pastor disse que nós tinha perdido salvação e que Deus já tinha arriscado nosso nome no livro da vida e estava condenado para todo sempre. Então por isso que nunca mais nós voltamos. E quando a gente ouve o louvor aqui da igreja, a gente chora, tá? A gente lembra. Foi por quê? A gente cantava no coral. Ai, Jesus. Fiquei 1 hora aconselhando elas ali, na porta. Tá? Falando do amor, da graça de Deus, que elas estavam perdoadas, que elas são filhas, que Deus nunca esqueceu dela, Deus nunca esqueceu de Adão e Eva, tá? Que o sangue estava sobre elas, que elas eram um tipo de filho pródigo, tá bom? E nossa, aquilo foi confortando o coração delas. Mas vamos lá. Tá vendo? Eu não ataquei ela, você vai para o inferno. Pregador, por que vocês falam isso que vai para o inferno? Jesus não ficava falando isso toda hora, né, gente? Meu Deus do céu, ele falou do rico e o Lázaro, gente. Meu pai, ó, quanta gente morreram assim frustrada, amargurada, estava congregando um dia, proibiram ela de tomar Santa Ceia durante 1 ano. Você vai, pregador, você vai queimar no mármore. É você que vai desse jeito. A ceia é para todas as pessoas, tá bom? Só você falar de Cristo e todos participam. Quando a graça governa, a culpa perde a força. Lembra que eu disse que a força do pecado é a lei?
A culpa perde a força, o medo perde a voz e o amor passa a conduzir a vida. Sempre o amor, tá? Não é sobre o quanto você consegue segurar Deus. É sobre descansar no fato de que Ele nunca soltou você. É o caso dessas moças. Falei assim, Deus nunca soltou vocês. Mas pastor, a gente deita com vários homens todos os dias. Você pensa que Jesus não está te vendo ali? Você pensa que quando eu tomo banho, Jesus não está vendo a minha nudez por dentro e por fora? Você não pensa que quando os casais de namorados estão fornicando, Deus não está vendo também? Você não vê dentro dessa congregação aqui, está cheio de pecador, tem adultério aqui, é um adúltero ali, tem o irmão sendo com a irmã, irmão sendo com o irmão, toda denominação tem isso. Mas Deus está cuidando deles, está libertando o coração deles. Vai chegar um dia que eles não vão querer mais, tá? Eu falei, sério, pastor? Eu falei, irmãos, quanto mais gente dentro de um lugar, mais coisas vai ter. Cada um tem uma mente, um padrão de vida. É Deus que cuida das pessoas. Não é sobre o quanto você consegue segurar em Deus. É sobre o descansar no fato de que Ele nunca soltou você. Ele disse, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Eu sou contigo, não temas, eu te sustento com a destra da minha justiça. Está tudo anotado diante de mim, o mal que fizeram contra ti. Olha essas duas mulheres. Quis voltar para o ministério dela, o pastor expulsou. Sai daqui que vocês perderam a salvação para sempre. Porque lá em Hebreus está escrito. Então por que ele chama para reconciliar? Por que ele chama a igreja dele para reconciliar os dizimistas, né, os ofertantes? Né? Por que ele chama as pessoas para pedir perdão a Deus, já que perderam a salvação? Viu? Então abra sua mente. O Senhor nunca deixou de você. Nunca te abandonou. Cuidado com o legalismo. Cuidado que você anda ouvindo, tá bom? Essa palavra é para quem está cansado, com medo, carregado de culpa ou insegurança espiritual. Então eu passei isso aqui para sobre a salvação. Não depende de esforço humano, tá? Mas da obra perfeita de Jesus na cruz. Amém? Graças a Deus, fica com essa mensagem em nome de Cristo, que Deus vai iluminar muito você. Eu disse que eu vou orar por você. Bom, Pai, eu oro por esta pessoa agora, em nome de Jesus, e repreendo todo o mal, toda obra maligna, toda treva, essa pessoa que sente arrepio, que sente um peso sobre o corpo, Pai, se sente mal. Eu digo, diabo, solta do mundo físico e espiritual dessa pessoa agora. Em nome de Jesus, sai do caminho dela. Sai da família agora dela, espírito da morte, de assalto, acidente, de atropelamento, de bala perdida, de sequestro, de doença, de fracasso, de derrota, de desemprego. Saia dessa família agora, briga, confusão, tudo que tiver aí desapareça. Sai da empresa desta pessoa, dos clientes antigos, atuais e futuro. Sai da prosperidade dela, da entrevista dela, dos clientes dela. Você que faz ela ficar rodando e nada consegue, eu exijo agora que no nome de Jesus saia para nunca mais voltar, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Deixa eu falar algo para você, aqui embaixo vai estar a descrição, vai estar o número de um Pix. Ajuda com uma oferta grande, porque nós estamos procurando um templo e é muito caro, está caro. Então, juntando um pouquinho, dá para dar uma entrada, tá bom? E conseguir aí um tempo para começar a pregar no templo, né? Muito bonito, chique, legalzinho, humilde também, tá bom? Ajuda aí. Pastor, com quanto eu posso ajudar? Com quanto Deus colocou no seu coração? Quanto Deus colocou aí? Então o número, por enquanto, está ali no meu nome, nós vamos mudar para o nome da igreja, tá bom? Vamos providenciar já o CNPJ, tá tudo fechado por aí, né, nos cartórios, mas acredita, tá bom? Deus vai te abençoar grandemente. Abra o coração, sempre quando for doar algo, não só aqui quando eu estou pedindo, mas para qualquer instituição, qualquer pessoa, abra o coração, dê o seu melhor. Você pensa que eu não ajudo outros ministérios que pregam graça? Ajudo, tem um lá do Rio de Janeiro que eu ajudo muito. Nem sabe, ninguém sabe, por isso que eu não falo o nome, tá bom? Mas sempre também, e quando eu dou, eu falo, Senhor, isso aqui está sendo representado o meu povo, as pessoas que me ajudam também, e a minha família, e Deus tem honrado bastante. Amém? Eu vou ficando por aqui, gente, um forte abraço, ó,
Está acabando 2025, hein? Deus abençoe, creia nessa oração, que Deus vai te honrar grandemente e nesta mensagem libertadora. Tchau, um forte abraço e Deus abençoe a todos.